Olá, olá, muito boa tarde. Ora bem, peço desculpa por este minuto, digamos, daqui de atraso. Hoje, quinta-feira, estamos então aqui presentes para mais uma aula. Escolhemos esta aula específica, por ser uma das aulas mais complexas que existem e normalmente associado a maior número de reprovações em exame teórico. Desde já agradecer a todos que estão aqui em direto comigo, ok? Penso que esteja tudo ok, penso que estão a ouvir-me bem e, obviamente, a todos o que nos possam estar a acompanhar através das redes sociais. Hoje, quinta-feira, aula livre, ok, é feriado, muita gente possivelmente só irá ver a aula mais tarde, certo? O que é também perfeitamente normal, mas dia do trabalhador, portanto, cá estou eu a trabalhar, digamos. Ok? Portanto, obrigado aos que estão aí, como é óbvio, e a todos depois que vão, quer através da gravação, quer através das nossas redes sociais, verem a aula, desfrutem, aproveitem na mesma e quem, obviamente, quem está aí, que simplesmente ponha as suas dúvidas, que tentamos logo, ou neste caso tento logo, esclarecer na altura. Ok? Ora bem, portanto, sinalização vertical, isto faz parte da formação do módulo comum, é a terceira aula do módulo comum e simplesmente ou seja, o que temos para trás é o início da sinalização, a hierarquia da sinalização e os sinais verticais, que é o início, portanto, é a aula que simplesmente nos dá o início da sinalização vertical, que é a quinta sinalização da hierarquia. E como eu disse, a maior parte das perguntas que saem em termos de exame teórico, em termos de sinalização, são os sinais verticais, porque também são muitos, mas também são os que mais aparecem na via e são aqueles que normalmente vocês estão mais presentes, ou têm que ter mais presente, digamos, ok? Vamos então dar esta aula, vamos iniciar os sinais verticais. E vocês vão perceber que é algo mesmo muito importante. E normalmente os erros associados a esta sinalização são muitas vezes o vocês não conseguirem, que é, digamos, eu costumo dizer que é o mínimo pela forma do sinal, muitas vezes até pela cor do sinal, mas sobretudo pela forma do sinal e a cor, o redondo vermelho, o redondo azul, o triangular vermelho, ok? Vocês logo aí identificarem de que tipo de sinalização é que faz parte, ou seja, sinais verticais, certo? Mas a classe a que fazem parte destes sinais. E muitos dos erros que acontecem em exame é eles falarem, por exemplo, perante um sinal de proibição, tem vários na imagem e vocês não saberem qual é o de proibição. Ou dizerem que está lá um que indica uma obrigação e vocês dizerem que ele é uma proibição. E dúvidas que vocês vão colocando nos diferentes grupos do WhatsApp incidem muito sobre isto. Eles perguntam e vocês depois vão responder, porque depois há aquelas três perguntas tipos, que é isto que eu também vou falar aqui. Portanto, não, como vocês vão ver, eu não vou basear apenas e só, porque vocês normalmente associam, ok, sinalização é só olhar para dentro do sinal e está feito e está a andar. Não. E como vocês vão ver aí, nós vamos hoje, dentro da sinalização vertical, vamos dar os sinais de perigo. Eu até vos posso pôr aqui já, exatamente. Portanto, dentro da sinalização vertical, o objetivo desta aula, como vocês estão a ver aqui, aula 3, é os sinais de perigo e os sinais de regulamentação, mas só os de cedência de passagem. Pronto, depois nas aulas seguintes, que já têm, podem procurar nas redes sociais, que é a aula 4, nos grupos do WhatsApp, aula 4, ok? Tem, obviamente, depois a continuação da sinalização. Hoje, os objetivos principais, então, é os sinais de perigo e os sinais de regulamentação, apenas e só uma classe dos sinais de regulamentação. E como vocês vão ver, a partir daqui eu simplesmente não vou pegar nos sinais de perigo e vou começá-los a dizer um a um, nem vou pegar nos sinais de cedência de passagem e dizê-los um a um. Porquê? Porque é muito importante esta explicação inicial e que normalmente é aquela explicação que vocês se calhar até saltam à frente. E saltam à frente e é isso que vos vai fazer errar. Porque, como eu estava a dizer, a maior parte das perguntas que vos são feitas em exame, ou aí muitas vezes as dúvidas, e eu vejo, que era isto que eu queria dizer, eu vejo pelas dúvidas que vocês vão colocando, quer nos comentários,
quer nos grupos do WhatsApp em que estão inseridos, que é relacionado com isso. Eles perguntam-vos uma coisa e vocês estão a responder a outra. E muitas vezes vocês enganam-se nessa resposta porque não fazem a interpretação correta. Porque eles estão-vos a perguntar um sinal e vocês estão a responder mediante outro sinal. Ok? E confundem. Ok? Portanto, vai ser muito importante vocês identificarem a sinalização pelo seu formato e pela sua cor. E até isso, ok? Nós vamos falar aqui. Ou seja, eu vou-vos falar aqui. E vamos começar logo e eu até posso, neste momento, até irmos já aqui a um sinal que temos aqui. Podemos ir logo ao sinal de perigo, ao primeiro. Só, atenção, eu não vou dar com o objetivo de vocês saberem estes sinais de perigo, um a um. Vamos já fazer isto tudo direitinho. Mas para vocês perceberem os três principais tipos de pergunta que eles podem fazer em relação a um sinal. Que é, deixem-me pôr a letra grande, este sinal é de... o nome do sinal e o que ele indica. E isto são três perguntas que vocês se calhar até acham praticamente idênticas ou a mesma coisa, ou que vão ter respostas semelhantes. Não é verdade. E os erros começam logo aqui. Portanto, sempre que vos perguntarem este sinal é de, eles estão-vos a perguntar simplesmente a classe. O que é que são as classes? As classes são isto que está aqui. Ele pode ser de perigo, ele pode ser de regulamentação, cedência de passagem, ele pode ser de proibição, ele pode ser de obrigação. Portanto, este sinal é de, eles estão-vos a perguntar em que a resposta terá de ser uma destas coisas que vocês estão a ver aqui. Isto é classe. Ok? Então, por exemplo, este sinal que nós estávamos a ver aqui, que era o exemplo que eu estou a dar, este sinal é de, como vocês sabem que nós vamos dar o sinalização de perigo, então este sinal é de perigo. A resposta é perigo. Este sinal é um sinal de perigo. Porque pertence à classe perigo. E como é que eu sei? Importante, regra geral, os sinais de perigo vão ser triangulares vermelhos, desculpem, com o vértice para cima. Vai haver dois que vão ser de perigo. Ok, vão haver dois que vão ser de perigo, mas não terão o formato triangular vermelho como vocês estão a ver aí, são os últimos. E vão haver 6. Ok? 6 que vão ser triangulares vermelhos, que também vão ser dados vão ser dados hoje porque são de cedência de passagem, é uma classe que nós vamos falar hoje aqui. Portanto, há 6 sinais triangulares vermelhos que não vão ser de perigo, mas a sua classe será regulamentação, cedência de passagem. Quando chegarmos aos redondos azuis, vai-vos ser dito, quando chegarmos, ou quando vocês forem ver, essas aulas estão disponíveis, ok? Redondos azuis, sinais de obrigação. Este sinal é redondo azul, é de obrigação. É redondo vermelho, é de proibição. É triangular vermelho, regra geral, é de perigo. Exceto aqueles que vamos dar daqui para um bocadinho também. Portanto, isto é quando vocês, ou quando a pergunta é, este sinal é de. Vamos chegar ao stop. O stop é um sinal de regulamentação, cedência de passagem. É de, não é de, o stop não vai ser de obrigação. O stop não vai ser de proibição. O stop é de regulamentação, cedência de passagem. É um dos erros que vocês mais fazem em exame. A partir do momento que vos perguntam o nome do sinal,
O nome do sinal é sempre isto que vocês estão a ver aqui. Esta parte aqui a negrito. Ou seja, o nome deste sinal é curva à direita. O nome do sinal de stop vai ser paragem obrigatória. E quando a pergunta é o que ele indica, é isto que vocês têm aqui. Neste caso, indica a existência de uma curva perigosa à direita. O nome é curva à direita. A classe perigo, o que ele indica, indicação da existência de uma curva perigosa à direita. Como eu disse, vocês dão praticamente zero valor a isto que eu estou a dizer, e a maior parte das perguntas que vocês erram em exame é sinalização vertical. Posso-vos garantir, quando há reprovações, regra geral, é atribuída, teórica, é atribuída à sinalização vertical. E quando vocês erram na sinalização vertical, tem a ver com isto que eu estou a dizer desde o início da aula. Vocês confundem, logo, eles perguntam-vos uma coisa e vocês respondem outra. E vai acontecer, vai ter várias imagens, ou seja, vai ter a imagem vai ter vários tipos de sinalização, e eles vão-vos dar a resposta dos 2 ou 3 sinais, mas na pergunta diz o sinal da obrigação. Então vocês têm que procurar o redondo azul. Diz proibição, vocês têm que procurar o redondo vermelho. E é nisto que vocês falham. Portanto, aproveitem isto que vos está a ser já chamado a atenção. Portanto, o formato do sinal, a cor do sinal, vão ser muito diferentes, vão ser muito importantes, assim como também é importante vocês saberem que a sinalização vertical tem este cronograma que está aqui. Sinais de perigo. Depois, dentro dos sinais de regulamentação, são 4. Cedência de passagem, proibição, obrigação e prescrição específica. Dentro da prescrição específica existe seleção de vias, afetação de vias e sinais de zona. Depois termina os de regulamentação e começamos os sinais de indicação. E dentro dos sinais de indicação existe informação, pré-sinalização, direção, confirmação, identificação de localidades, sinais complementares e painéis adicionais. E depois ainda existe a classe sinais turístico-culturais. Este quadro que vocês estão a ver aqui também é muito importante. E é a resposta para quando a pergunta é a classe deste sinal. Este sinal é a classe a que ele pertence. Isto é, sem dúvida, muito, mas mesmo muito importante. Por isso, fixem isto, aproveitem que vos está a ser chamada a atenção e dito isto. Ok? Agora sim, e como eu disse, o objetivo principal desta aula, após esta introdução, é darmos os sinais de perigo e os sinais de regulamentação, cedência de passagem. Portanto, o que vai ser dado, como vocês estão a ver aqui, aula 3, são os sinais de perigo, desculpem, e os sinais de regulamentação, cedência de passagem. Portanto, é só isto aqui. E vamos então passar novamente para aqui para a página, que eu agora já vou apagar isto. Porquê? Porque para além destas 3 perguntas principais, e nós vamos, ainda agora, eu vou recalcar mais um bocadinho isto que estava a dizer há bocadinho, certo? Para além de, então do de classe, o nome e o que ele indica, vocês vão perceber que também há outro tipo de perguntas que podem ser feitas e que estão escondidas, estão por detrás do sinal e que normalmente vocês, independentemente do livro que pegarem, não têm lá essa informação. Portanto, é, obviamente, importante vocês continuarem a perceber e continuarem a entender isto. Tudo o que esteja por detrás, ok? Da sinalização para além daquelas 3 perguntas. E aqui, e falando, obviamente, da sinalização de perigo, eu até vou pôr aqui perigo,
São sinais de perigo. Ok? Eu vou pôr aqui que há, obviamente, e logo à partida, e normalmente é algo que vocês associam logo, dois comportamentos principais a vocês terem quando estão perante sinais de perigo. A moderação da velocidade, obviamente, e estar especialmente atentos. Isto, obviamente, são os dois comportamentos principais a ter quando estão perante os sinais de perigo. Que também é, obviamente, respostas a muitas perguntas que vos são feitas. O que é que eu tenho que fazer nesta situação? Adaptar a minha velocidade, moderar a minha velocidade, estar especialmente atento ao perigo para qual nos adverte o sinal, que pode ser a aproximação de uma passadeira, que pode ser curva à direita, curva perigosa à esquerda, curva perigosa à direita, etc, etc, etc. Ok? Depois, outra coisa importante é que, como regra geral, não havendo sinalização em contrário e exceto os tais dois sinais de perigo que vão ser os últimos a dar, que não são triangulares vermelhos, ok? Como regra geral, este tipo de sinalização, ou seja, os sinais de perigo, estão colocados, que também é pergunta de exame, entre 150 a 300 metros. Ou seja, quando vocês apanham um sinal do perigo, regra geral, o perigo para qual nos adverte o sinal está para a frente do sinal entre 150 a 300 metros. Não havendo sinalização em contrário, porque vamos dar, ou podem procurar a aula 6, desculpem, aula 5, aula 5. Tem lá os painéis adicionais, e há alguns painéis adicionais que são colocados que vos indicam a distância a que estamos desse perigo, e já altera a lei dos 150 a 300 metros, ou os tais dois, que vamos falar daqui por um bocadinho, que estão colocados no local exato do perigo. Ou seja, não estão na aproximação do perigo, mas sim no local exato do perigo. Exceto essas situações, quando é colocado um sinal de perigo, okay, ele está entre 150 a 300 metros do perigo, que é para nós irmos preparando para o perigo. Não fazia sentido estar colocado em cima, obviamente, do local que eles estão a sinalizar. E agora sim, vamos iniciar e falar nos sinais de perigos existentes, todos, já estão aqui todos, da nova lei e tudo, ok? E explicar mais uma vez e dizer tudo que seja pertinente em relação a tudo que possa estar, ou seja, ser um procedimento para além da moderação da velocidade e do estarmos especialmente atentos. Portanto, vamos, obviamente, e vou chamar a atenção, eu aqui tentei este erro aqui, ok? Portanto, vou, obviamente, chamar a atenção para coisas que possam ter que fazer mais do que a moderação, da simples moderação da velocidade e estar especialmente atentos. Vamos começar então. Portanto, o primeiro sinal, lá está, classe. Este sinal é de perigo, que o nome dele é curva à direita, ou seja, indica a existência de uma curva perigosa à direita. O segundo é curva à esquerda, ou seja, é um sinal de perigo, é de perigo, nome curva à esquerda, o que é que ele indica? A existência de uma curva perigosa à esquerda. Depois, temos estes dois, em que o principal, para vocês chegarem mais depressa à resposta certa, é verificarem para que lado é que está a primeira curva. Ou seja, nós estamos a circular assim, como a primeira curva é para a direita, então nós dizemos curva à direita e contra-curva. Quando a curva é para a esquerda, curva à esquerda e contra-curva.
A indicação é sucessão de curvas, sendo a primeira para a direita, sendo a primeira para a esquerda. Sendo a primeira para a direita, sendo a primeira para a esquerda. Lomba, indicação de um troço ou ponte com uma deformação convexa do pavimento, ou seja, para cima. Depressão, ou seja, é uma deformação côncava para baixo. Lomba ou depressão. Pode ser uma coisa ou outra, ou até ambas. Indicação da estrada ou troço de via em que existe uma deformação acentuada do pavimento. Descida perigosa. E aqui tenham muita atenção. Vocês têm muita mania de dizer descida perigosa, subida perigosa. Não existe subida perigosa. Existe a descida perigosa. Porque a subida é chamada de inclinação acentuada. Primeira coisa importante, para quem tem dificuldades, como é que eu sei se é subida ou se é descida? Leiam sempre o sinal da esquerda para a direita. Se vamos do mais alto para o mais baixo, é descida. Se vamos do mais baixo para o mais alto, é subida. E alguns de vocês estão a pensar, porque é que ele está a explicar aquilo, que aquilo é fácil de perceber. Há pessoal que confunde. E por isso é que eu explico. Portanto, a primeira coisa é perceberem que se é descida, se é subida. Sendo descida, a descida é perigosa. Sendo subida, a mesma é de inclinação acentuada. Depois, importante, porque também sai, o que é que significa estes 10%, ou às vezes 20%, 15%, 7%, 6%. Portanto, isso depois, obviamente, nos exames, nos testes, pode-vos sair com uma percentagem diferente. Mas, independentemente de ser descida ou subida, será sempre por cada 100 metros, ok? Sempre por cada 100 metros, descemos ou subimos a... Onde é que está aqui o sinal de percentagem? Está ali. A percentagem indicada. Neste caso, por cada 100 metros, descemos 10 metros. Ou subimos 10 metros. Ok? Portanto, por cada 100 metros, descemos ou subimos a percentagem em metros indicada. Também sai. Depois, muito importante, obviamente, nas descidas perigosas, há um procedimento, digamos, técnico, prático, ok? Que nos vai ajudar a controlar melhor o veículo. Isso é um aspecto importante, obviamente, para a nossa prática, que vocês depois vão sentir melhor quando estiverem a ter aulas de condução, mas também sai lá esta situação e eles falam numa coisa chamada travar com o motor. Travar com o motor é utilizado nas descidas para não estarmos sempre a utilizar o sistema de travagem, para não sobreaquecer o sistema de travagem. Travar com o motor significa engrenar uma velocidade de força, que são as mais baixas, ok? É o motor ajudar a travar as nossas rodas, para não utilizarmos apenas e só o sistema de travagem do veículo. Depois, interessante, é vocês verem estes 3 sinais seguidinhos. 1, 2, 3. Reparem no nome. Todos idênticos. Portanto, todos, certo? Têm o mesmo nome. Ou seja, são sinais de perigo. Este sinal é de perigo, cujo seu nome é
ou os seus nomes são passagem estreita, passagem estreita, passagem estreita. Na indicação é que, ou seja, através do desenho que vocês têm lá dentro, é que ficam a saber em que, ou seja, qual é a configuração desse estreitamento. Ou seja, a estrada vai ficar mais estreita. Se vocês repararem aqui, ela fica estreita para ambos os lados. Aqui o estreitamento é do lado esquerdo. Aqui o estreitamento é do lado direito. Ok? Portanto, nome. Passagem estreita, passagem estreita, passagem estreita. O que eles indicam acaba por ser idêntico. Ok? Depois, mediante a configuração, é que vocês ficam a saber de que lado é que é, ou de que lado é que a estrada fica mais estreita, ou se é de ambos os lados, que é este o caso. Depois temos o pavimento é escorregadio. Indica um troço de via cujo pavimento está em más condições e pode se tornar escorregadio. Pode ser por areia, por óleo, por água, alguma coisa que torne aquela via, aquele troço, aquele bocado de via escorregadio. Aqui também é importante, obviamente, nós realçarmos que, para além da tal moderação da velocidade, podemos ter que, ou devemos de ter, outro tipo de comportamentos. Evitar travagens bruscas, por exemplo, travar a fundo, então se já é por escorregadio por si só, ok? Evitar dar guinadas no volante, que é fazermos isto, obviamente, se já é escorregadio, a gente ainda vai para lá brincar. Procedimento, aumentar a distância de segurança. Portanto, são tudo procedimentos para além da moderação da velocidade. E são, obviamente, coisas que vos saem. Ou que vos podem sair. Projeção de gravilha. Ou seja, basicamente pode ter areia, pode ter pedrinhas soltas na via e há uma probabilidade de os carros, ao passarem, levantarem essa gravilha, essa areia, essas pedras e serem expelidas, serem atiradas para os outros carros que venham na proximidade. Aqui, obviamente, é circular mais devagar, minimiza a probabilidade de levantarmos essa gravilha, mas, por segurança, devemos sempre circular, obviamente, e aqui é comum, e é uma das que sai, que é aumentar também a distância de segurança. Quanto mais longe formos do carro da frente, menos probabilidade temos de levarmos com a gravilha do mesmo. Depois, mais dois, que vocês também confundem às vezes, porque lembram-se que existem, ou inventam que existe bermas baixas e bermas altas. Isso já não existe. Portanto, ambos os sinais, o nome é bermas baixas. Agora, pela posição daquele veículo, nós ficamos a saber se elas são do lado direito ou do lado esquerdo. Continuando. A via termina num cais ou precipício. E aqui não metam na cabeça, que é um erro que vocês fazem, que a via não tem saída. Ela termina, se nós continuarmos naquele sentido, ela termina num cais ou precipício. Não quer dizer que não tenha saída. Saída num cais ou precipício. Portanto, não perante o sinal, vocês não têm de parar. Perante o sinal, vocês não têm que fazer marcha atrás. Perante o sinal, vocês não têm de inverter o sentido de marcha.
E isso são respostas dadas em testes e que vocês normalmente associam como sendo as certas. Errado. Então, o que vocês têm que fazer é moderar a velocidade e estarmos especialmente atentos. E se realmente continuarmos em frente, cuidado para não cairmos no cais ou no precipício. Portanto, tenham atenção. Mais uma vez é isto que eu acabei de dizer. Depois, local onde há a probabilidade de queda de pedras. A existência de uma ponte móvel. Atenção aqui. Não representa que a ponte esteja aberta. Portanto, não é este sinal que vos dá a indicação se a circulação está... Se estamos a poder circular ou se a circulação está interrompida. Não é. Portanto, não partam do pressuposto que vão ter que parar porque a ponte móvel está aberta. Não. Agora, ele indica, sim, que em certas circunstâncias, em certas alturas, a circulação, ok, pode estar temporariamente interrompida. Não quer dizer que seja naquele momento. Neve ou gelo, principalmente ou normalmente unicamente naquelas alturas do ano que é mais provável isso acontecer. Portanto, este sinal fica colocado num determinado local há anos, como é óbvio, é colocado uma vez e fica lá. É claro que não estamos na época da existência ou da probabilidade da existência de neve ou gelo, não tem que ter tanto cuidado. Se for uma época em que haja essa probabilidade, tenham atenção que nesse sítio é perigoso. Ok? Depois, vento lateral, em que depois a própria sinalização pode-vos indicar a normal deslocação do vento nesse local. A normal, não é sempre, ok? Mas normalmente eles fazem um estudo em que a probabilidade naquele local, ou maioritariamente naquele local, o vento desloca-se naquele sentido. E por isso vocês depois têm que olhar lá para dentro da sinalização e perceberem para que lado é que está aquela mangueirinha, não é? Aquela manga, digamos, manga de vento, ok? Depois é que existem, normalmente, nesses locais, mesmo uma manga oficial, digamos, e está lá sempre, em que pode-vos ajudar, e nesse caso, se ela estiver, ok, a funcionar tudo corretamente, está-vos a indicar, naquela altura, naquele momento, se existe vento e qual é a deslocação do mesmo. Depois, visibilidade insuficiente. Portanto, é um local onde normalmente existe esta probabilidade. Atenção, vocês associam sempre e normalmente é usual ao nevoeiro, a condições ambientais ou meteorológicas adversas, mas atenção, a nuvem pode ser de fumo ou de pó também. Portanto, pode ser queda de neve, pode ser nevoeiro, pode ser chuva intensa, ok? Local onde normalmente existe probabilidade de haver uma nuvem de fumo ou nuvem de pó, portanto, a visibilidade de insuficiência não implica, este sinal não implica que seja apenas e só falta de visibilidade por condições atmosféricas adversas. Depois o sinal de crianças, local frequentado por crianças, ok? Bom, depois existem estes painéis que são para reforçar e indicar a proximidade de uma escola. Idosos, local frequentado por idosos. Depois, e atenção, há plataformas que este sinal já está mal, porque isto mudou. O nome dele era Passagem de Peões e passou a ser igual ao de informação, ao quadrangular azul. E passou a ser Passagem para Peões. A diferença, ou seja, o nome é o mesmo. Passagem para Peões, o azul de informação vai ser também Passagem para Peões, só que o azul está colocado no local exato. Ou seja, temos o sinal e temos a passadeira no chão. Este aqui, não. É na tal aproximação à passadeira, que é para nós irmos com calma, quer dizer que estamos a aproximar de um local frequentado por peões, ou seja, podemos encontrar peões a atravessar a faixa de relógio. E tem lá, vai ter passadeira mesmo. Este aqui chama-se travessia
e não passagem, porque não vai existir passadeira. É um local frequentado por peões, é um local onde, regra geral, os peões vão fazer o atravessamento da faixa de rodagem, mas não tem nenhum local específico, nem tampouco tem um local onde eles, supostamente, podem atravessar mais em segurança e que até têm prioridade, que é a situação da passadeira. Portanto, não vai, como não vai existir passadeira, não se chama passagem, mas sim travessia. Ok? E por isso aí o nome Travessia de Peões. Não confundam com o Redondo Vermelho, que é trânsito proibido a peões, que é uma coisa que vocês fazem. Não é, este não é trânsito proibido a peões. O Redondo Vermelho, com um peão desenhado lá dentro igual a este, é que é trânsito proibido a peões. Portanto, é mais uma das confusões que vocês fazem. Depois, saída para ciclistas, portanto, local frequentado por ciclistas e passagem para ciclistas, que agora já existe. Cavaleiros, ou seja, local frequentado por cavaleiros. Animais, local onde há a probabilidade de encontrarmos animais sem condutor. Depois, animais selvagens, que é o veado. E vamos ter agora aqui mais. Os nobres. Linces ibéricos. Os sapinhos, que é os anfíbios. Túnel, aproximação de um túnel. Pista de aviação, sendo que também sai lá como local sobrevoado a baixa altitude. Ou seja, é para nos avisar que os aviõezinhos passam muito perto de nós e aquele barulho pode nos assustar. Aproximação de sinalização luminosa, vamos ter semáforos, vamos à nossa frente, vamos ter um cruzamento ou entroncamento sinalizado com semáforos. Trabalhos na via, que faz parte também da sinalização temporária. E depois, cruzamento ou entroncamento. Portanto, não temos nem a certeza temos se é um cruzamento ou se é um entroncamento. Ok? Ou assim, ou assim, certo? Ou assim. Isto são tudo entroncamentos. Isto aqui é um cruzamento porque faz cruz. Portanto, será cruzamento ou entroncamento. Okay? Onde, regra geral, vamos aplicar a regra da direita. Ou seja, não terá sinalização. Não terá sinalização luminosa, não terá sinais verticais, nem stop, nem sinal de cedência. Portanto, não terá nenhum tipo de sinalização e, portanto, vamos ter que cumprir a regra geral da prioridade à direita. Importante, que é uma pergunta das que sai. Se vocês lerem aqui, diz excepcionalmente pode ser usado no interior das localidades. A pergunta é onde é que, regra geral, este sinal é utilizado. Ele é utilizado fora de uma localidade. Porque só excepcionalmente é que aparece dentro de uma localidade. Portanto, quer dizer que, como regra geral, ele é utilizado fora de uma localidade. Depois, trânsito nos dois sentidos. Quer dizer que antes do sinal só havia um sentido. A partir do sinal começamos a encontrar carros a circular de frente para nós, ou seja, em sentido contrário. Passagem de nível com guarda porque tem a cancela. Passagem de nível sem guarda porque tem o comboiozinho. Local onde nos vamos interceptar com uma via onde circulam veículos sobre carris, um metro. Outros perigos, também chamados perigos vários ou perigos não identificados. Ok.
Portanto, pode sair também estas expressões. Congestionamento, local onde facilmente existe um elevado volume de trânsito, ou seja, facilmente existe aglomeração de trânsito. Obstrução de via, a via pode estar parcialmente ou totalmente obstruída. E os tais dois, e atenção a isto porque sai, que não são triangulares vermelhos como vocês estão a ver aí, mas são de perigo. Não estão colocados na aproximação do local, mas sim no local exato. E é assim que eles jogam. Este sinal encontra-se, não se encontra no local exato do perigo. Errado. Encontra-se no local exato do perigo. Portanto, para além de terem que saber que ambos sinalizam uma passagem de nível sem guarda, ok? Lembrar-se que eles são de perigo, lembrar-se que eles estão colocados no local exato, ok? E depois a diferença entre um e outro é que este só tem uma via férrea, uma linha do comboio, e este, como tenho aqui mais este chapeuzinho, pode ter duas ou mais vias do comboio, linhas do comboio. Uma via férrea, duas ou mais vias férreas. Que é a diferença deste para este. Ok? Muito bem. Já agora, e como terminei a sinalização de perigo, primeira palavra-chave, aula número 3, MCOM 3, ok? Número 34. 3, 4. Primeira palavra-chave, número 34. Terminamos então a classe de perigo, perigo, ok? E iniciamos os sinais de regulamentação. Sendo que os sinais de regulamentação, como vocês viram, têm estas subclasses todas: cedência de passagem, proibição, obrigação, prescrição específica. Portanto, este sinal é de... Qualquer sinal de cedência de passagem é de regulamentação. Qualquer sinal de proibição é de regulamentação, proibição. Qualquer sinal de obrigação é de regulamentação, obrigação. Qualquer sinal de prescrição específica é de regulamentação, prescrição específica. Sendo que no caso dos de prescrição específica, ainda existem, ou seja, esta classe subdivide-se em sinais de seleção de vias, afetação de vias e sinais de zona. Como eu disse no início da aula, hoje só vamos falar nos de cedência de passagem. E são o tipo de sinalização que tem menos sinais, ok? E que, como vocês vão ver, não tem uma forma definida. E até vão ser importantes vocês perceberem porque é que estes principais que vamos dar agora e que normalmente é cultura geral e que vocês até sabem, embora muitas vezes ou a maior parte não os cumpram, ok? Nem vocês, nem quem tem carta, nem o... pronto, whatever. Vocês também vamos aqui explicar porque é que eles até têm um formato diferente de todos os outros. Portanto, não tem mesmo, como regra geral, não tem uma forma definida, uma cor definida, como vocês vão ver. Não são muitos, ok? Vamos, entre aspas, terminar rápido, ok? Mas, obviamente, tem muito importância e tem a sua importância mesmo, ok? E nestes casos, até muito também para a parte prática. Ora bem, começamos logo pelos dois principais, em que um representa a cedência de passagem e o outro representa a paragem obrigatória e cedência de passagem. Portanto, digamos que o stop é o sinal de cedência mais a paragem. Ambos, como eu estava a dizer, implica que nós tínhamos que ceder a passagem a todos os outros. Só que no caso do stop, nós temos que parar. E como eu costumo dizer, é a maior causa de reprovação em exame prático, condução, é a cedência de passagem. É vocês não cederem a passagem ao outro quando ele tem prioridade. Ou outro, pode ser outro veículo, que pode ser
um peão na passadeira, por exemplo, mas também acontece muitas reprovações por vocês não pararem no stop. E depois vocês, às vezes, nós estamos em aulas, e eu estou aqui a explicar-vos isto, e vocês muitas vezes dizem, mas eu não vinha ninguém. Olha, e nós estancamos o carro. Formador, vocês estancam-me o carro porquê? Não vinha ninguém. Stop. Parar. Paragem obrigatória. Leiam bem aqui. Paragem obrigatória. Nem é paradinhas, que é outra coisa que você... mas eu parei. Não. Parou. Eu até costumo dizer, um macaquinho, 2 macaquinhos, 3 macaquinhos. Olha para lá, vem alguém? Não. Então podemos arrancar. Parar. 0. O carro tem que ficar ali. Contem até 3, como eu costumo dizer. Não podem deixar dúvidas. Muito mais porque a não paragem é muito grave. Não só dá reprovação direta, obviamente, em exame de condução, mas se o polícia vos vir que vocês não pararam, e se vocês até estiverem nos 3 primeiros anos de carta, e já aconteceu, já temos 2 ou 3 casos disto, vieram tirar a carta outra vez. Vocês não se meteram à frente de ninguém, não vinha ninguém, mas simplesmente não pararam, não imobilizaram o veículo. E isto é um procedimento que acontece com as pessoas que estão ao vosso lado. E vocês depois vão atrás delas. Porque raramente é o caso, principalmente naqueles sítios em que é bem de boa visibilidade, é raro o caso de vocês verem os vossos pais, tios, padrinhos, irmãos, namorado, namorada a parar. Mas temos que parar. O carro tem que ir, não adianta não vir ninguém. Portanto, é a diferença do sinal de cedência para o sinal de paragem obrigatória. É que no sinal de paragem obrigatória nós somos obrigados a parar, mesmo que não venha ninguém. Cedência de passagem, ambos, porque é outra coisa que às vezes vocês fazem. É que às vezes vocês param no stop, há uma aula que é a aula 6 que vos é explicado onde é que vocês devem realmente imobilizar o veículo. E muitas vezes vocês param e depois arrancam e não param outra vez e vêm carros. Não. É parar e ceder a passagem. Paramos, ok, arrancamos, não vinha ninguém, mas entretanto aparece. Ok, paramos outra vez. Porque nós temos que ceder a passagem. Não podemos interferir na trajetória e na velocidade do outro. Que é outra coisa que às vezes vocês dizem que é eu tinha tempo. Mas o outro teve que trabalhar por nossa causa. Não provocámos nenhuma situação de perigo. Verdade. Mas o outro teve que reduzir a velocidade, teve que alterar a trajetória. Já vos podem reprovar. Portanto, não, em caso de dúvida, esperem por uma oportunidade em que vocês arranquem em segurança. Porque o dever de ceder a passagem implica não interferir na marcha, ou seja, quer na velocidade, quer na trajetória do outro, que é outro erro. Não parar no stop é muito grave, não ceder a passagem é grave. Já agora, e o porquê que eu tinha falado no início de terem um formato diferente, principalmente estes dois, embora hajam outros. Estes dois, cedência e stop, um é triangular vermelho com um vértice invertido. Aliás, se vocês virem na imagem, isto aqui foi criado para uma pergunta na brincadeira, porque este sinal está mal. Como vocês estão a ver, o do lado direito está mal. Portanto, o verso. Mas foi criado para fazermos uma pergunta, um quiz, em que a maior parte das pessoas erraram. Porque disseram que era o cedência. Não, não há nenhum sinal de cedência aí. Porque ele está virado ao contrário. Portanto, a resposta certa seria aquele sinal está mal porque tem que estar com o vértice para baixo. Ok? Por exemplo, só para vocês perceberem que também às vezes temos estas piadas, né, para vocês fazerem estas coisas, para vocês fazerem nas nossas redes sociais. Portanto, eles têm um formato diferente do normal. Este com o vértice invertido, o sinal stop é o único que é ortogonal, para serem reconhecidos pela retaguarda. Porque nós vamos na nossa rua, se o stop está naquela rua do lado direito ou do lado esquerdo, nós só vemos a parte cinzenta por trás, porque ele está virado é para quem ele quer indicar, dar aquela indicação da paragem ou da cedência de passagem. Portanto, ele está virado de costas para nós. Mas nós sabemos na mesma que aqueles veículos têm um sinal de stop ou um sinal de cedência porque tem que ser, porque tem um formato diferente de todos os outros e nós sabemos. Aquilo é um stop de certeza absoluta. E por isso é que eles têm um formato diferente de todos os outros. Para serem identificados pela retaguarda. Okay? Depois, temos o via com prioridade. Ok? E temos o fim de via com prioridade.
Primeiro, enquanto nós estivermos a circular na via sinalizada por este sinal, quer dizer que nós temos prioridade não só no próximo cruzamento ou entroncamento, mas sim nos sucessivos. Ou seja, em todos os cruzamentos e entroncamentos que nós apanharmos, nós não mudando de direção, continuarmos a circular na tal via com prioridade, nós vamos ter prioridade nos próximos e sucessivos cruzamentos e entroncamentos. Ou mudamos de direção e passamos a circular numa via diferente daquela, ou então apanhamos o de fim. E a partir daí temos que nos reger pelo aquilo que nos vai aparecer. Vamos chegar a um cruzamento, vamos ver se temos sinalização, se não tivermos regra da direita, etc, etc, etc. Depois, estes dois que funcionam também em conjunto. E atenção aqui que esta semana ou semana passada, mandaram uma dúvida em relação a esta situação. Primeiro, mais uma vez, sinais de cedência de passagem. Portanto, é um sinal de cedência de passagem. Como é o stop, é um sinal de regulamentação de cedência de passagem. Um sinal de cedência é um sinal de regulamentação de cedência de passagem, etc. Ok? Em que estes dois tipos de sinalização são utilizados no estreitamento da faixa de rodagem. Ou seja, quando existe o tal estreitamento, a via ficou mais estreita, ok? Os veículos que circularem no sentido em que está este sinal têm prioridade perante os veículos que circulam em sentido contrário, ou seja, os de sentido contrário vão apanhar este sinal, que é de cedência de passagem no estreitamento. Os que vêm neste sentido vão apanhar este sinal, quer dizer que eles têm prioridade nesse sentido. E aqui é muito importante, e foi esse o erro que alguém cometeu, foi que o veículo que vinha neste sentido, que apanhou este sinal, estava dentro do estreitamento. Como ele está dentro do estreitamento, ele, como chegou primeiro, quem vem deste lado tem que o deixar concluir. Portanto, ele não cometeu nenhuma infração. Eu tinha prioridade, mas ele já estava a terminar o estreitamento. Agora, o que representa este tipo de sinalização é quando nos estamos a aproximar do estreitamento, estando ambos os veículos a chegar ao mesmo tempo, ou praticamente ao mesmo tempo, quem apanha este sinal terá prioridade sobre quem apanha o outro sinal. Em relação aos próximos, são os tais sinais que são os tais triangulares vermelhos, como vocês estão a ver aqui. Ou seja, se alguém entrasse neste momento aqui, tendo aquela cultura geral de que triangular vermelho é de perigo, ia julgar e ia dizer que estes sinais que nós temos aqui à nossa frente são de perigo. E não. São os tais tipos de sinalização que, apesar de terem um formato triangular vermelho, como vocês estão a ver aí, são de regulamentação de cedência de passagem. Porque todos eles vão falar de prioridade. Portanto, temos estes dois. 3, 4, 5, 6. Os tais 6, as tais 6 exceções que existem em que são triangulares vermelhos, ok? E são de cedência de passagem. Temos o primeiro, que indica a aproximação de uma rotunda. E porquê é que ele está aqui nos de cedência de passagem? Porque a partir do momento que aquela placa que vocês têm, eles chamam placa aquela parte redonda da rotunda, ou às vezes nem é redonda, pseudo-redonda, não é? Que às vezes é meio oval, digamos, ok? Aquela placa é sinalizada, ou está sinalizada como sendo uma rotunda, é considerada uma rotunda. Portanto, a partir do momento que tem este sinal, nós sabemos que nos vamos aproximar de uma rotunda. Ou seja, sabemos que o trânsito processa em sentido giratório, mas como fala em
cedência de passagem, ou seja, qualquer veículo que esteja a entrar numa rotunda, sendo esta sinalizada como tal, o sinal está aqui, ou depois vai ter também o da obrigação, o redondo azul, então nós temos que ceder a passagem a quem já esteja a circular lá dentro. E por isso é que este sinal é de cedência de passagem. Depois dos outros, todos eles, como vocês estão a ver aqui, basicamente vão mais ou menos indicar a mesma coisa. Mas também é um tipo de sinalização que vos dá e vos mete muita confusão na vossa cabecinha. Porquê? Porque vocês interpretam mal aquilo que está escrito. E mesmo eu a reforçar aqui muitas vezes isto, vocês normalmente ou não estão atentos ou não fazem o máximo que podem fazer, vão para os testes e começam-se a enganar neste tipo de sinalização. Por partes. A diferença do primeiro para os restantes é a situação de ser cruzamento, ok? Cruzamento, ou de ser entroncamento. Porquê? Cruzamento faz cruz. Entroncamento à esquerda, entroncamento à direita e depois ainda vai existir o entroncamento desnivelado à esquerda e o entroncamento desnivelado à direita. Depois, muito importante aquilo que eu vou dizer e que normalmente vocês, não sei porquê, não fixam. Todos eles, ou seja, se nós estivermos a circular e aparecer este sinal à nossa frente, todos nos dão prioridade. Portanto, quem apanha este sinal está a circular na via principal. Portanto, à pergunta quem é que tem prioridade, somos nós. Quer dizer que o outro condutor vai ter que nos ceder a passagem. Ou vai ter um sinal de cedência ou vai ter um sinal de stop. Portanto, todos estes dão-nos prioridade no próximo cruzamento ou no próximo entroncamento. Todos nos dão prioridade. Mas reparem no nome. E é aqui que vocês se enganam. Porque o nome é dado em relação à outra via com quem nos vamos interceptar. E por isso é que aqui fala em sem prioridade. Nós vamos nos cruzar com uma via que não tem prioridade, ou seja, com uma via sem prioridade. Nós temos prioridade, os outros não têm prioridade. Nós vamos nos entroncar com uma via sem prioridade. Nós temos prioridade, os outros perdem a prioridade. E é nisto que vocês se enganam. Portanto, o nome do sinal é cruzamento com via sem prioridade, entroncamento com via sem prioridade, à direita ou à esquerda, ok? Ou desnivelado à direita, desnivelado à esquerda. Portanto, não confundam isto. Assim como também não podem confundir e revejam o início da aula, vejam bem aquilo e posso-vos garantir que é aquilo que vos sai e é aquilo que vocês erram, que é a cor da sinalização, o tipo, as 3 perguntas tipo que vos fazem e que vos podem fazer em relação ao sinal, que parecem idênticas, mas que vos dão respostas diferentes. Isto é muito importante, aquilo que eu estou-vos a dizer. Ok? Segunda palavra-chave, aula 13, então, sinalização vertical, sinais de perigo, sinais de distância de passagem. Segunda palavra-chave, número 72. Não se esqueçam, todas as quintas-feiras a aula é livre. A próxima quinta-feira será a aula de revisões. Preparem as vossas dúvidas, principalmente turma de
abril, março também, porque a de março até está mais próximo, se calhar, da marcação dos alunos da marcação do exame. Obviamente é o mês anterior. Portanto, estudem, dediquem-se, coloquem dúvidas pertinentes no grupo do WhatsApp. Se é-vos dito para vocês reverem aulas, vejam, revejam, é porque vocês estão a precisar. Há perguntas que às vezes vocês fazem no grupo do WhatsApp que vos deixam dúvidas que a resposta, para não dizer todas, que a resposta está nas aulas. E se nós redirecionarmos para uma aula, é para vos ajudar e para vocês entenderem. Muito importante isto que eu vou dizer também agora. Espero que vocês ouçam sempre isto até ao fim, porque depois vocês às vezes dizem assim, nunca ninguém me disse nada, e depois eu vou-vos mostrar e vou-vos dizer, olha, vai à aula X e vê até ao fim e vê se não está lá. E você, realmente, Bruno, tinhas razão. E eu, caramba, não ouvi. O IMT está a mudar a ordem das respostas. Portanto, quem vos dizia que era tudo igual, que decorar perguntas funcionava, ainda há pouco tempo houve uma colega vossa que teve uma má experiência por causa disto. Pois, mas eu tenho a certeza que na plataforma eu respondi a IA. E porquê é que a IA em exame? Porque a IA que é dada na plataforma, seja na plataforma que vocês fizeram, se calhar agora já é EC no IMT. Não decorem perguntas. Portanto, é um bom conselho que eu vos estou a dar, porque eles estão a alterar a ordem das respostas. Portanto, estudem e dediquem-se. Senão vai haver raposa, vai haver cascas de banana para vocês escorregarem. Portanto, não se fiem nas plataformas, não se fiem em decorar, em construir a casa pelo telhado, porque senão vocês vão ter problemas. Ok? Bom resto de feriado, bom fim de semana, procurem-nos redes sociais, procurem likes, subscrevam o canal, procurem nos diferentes grupos do WhatsApp. Quem é aluno, alguma dúvida, procure também o gestor, tirem dúvidas, coloquem prints, ok? E preparem as vossas dúvidas, porque a próxima aula de quinta-feira é uma aula de revisões. A aula é vossa. Vamos abordar os temas que vocês quiserem apresentarem como dúvidas. Tchauzinho aí, ok? Cumprimentos a todos e já agora, obviamente, obrigado por terem estado aí. Quer aqui em direto, ok? Obrigado pelas vossas perguntas, pelas vossas dúvidas, etc. Ok? Grande abraço.